Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo. Infelizmente ainda a gente não está impossibilitado de estar dentro de uma sala de aula, né? Mas dentro do possível, acho que é legal a gente dar uma continuidade aos nossos estudos, né? Em filosofia, a gente estava vendo, a gente viu, né? Melhor dizendo, a questão muito da ética, né? Da questão da ética, se nós somos éticos apenas quando estamos sendo vigiados ou quando não somos vigiados, nós também temos uma conduta ética. Isso é uma grande polêmica, né? E essa parte da filosofia, quem está estudando, ela revela muito sobre várias formas do comportamento humano, né? Ou seja, a nossa convivência em sociedade, o modo de nos relacionarmos com o outro. Ou seja, a filosofia ela tenta captar o comportamento humano em sociedade, né? É, outro tema que a gente vai ver, depois da ética, são algumas escolas filosóficas, como por exemplo o cinismo, né? Essa escola filosófica chamada cinismo tem como seu principal protagonista o filósofo Antístenes. Ele era um tipo de pessoa que tentava ser independente, né, das colaborações sociais, ou seja, tentar sair dessa forma do governo impor leis, da sociedade impor regras, né? Ele pregava uma autossuficiência e um despego total de um Estado, de valores sociais, né? A gente vai ver bem pouquinho isso no anarquismo, né? Onde o anarquismo ele nega os valores de um Estado, né? Mas o cinismo ele é uma raiz dessa ideia, né? Ele tenta se desprender desses valores sociais e que esses valores sociais nos colocam emoções e comportamentos como a tristeza, a ganância, a corrupção e até mesmo o prazer exagerado. é, Essa corrente filosófica acaba afirmando que através de Antístenes, né, que teve que foi o primeiro filósofo nessa linha, ele acaba falando que esses valores, esses sentimentos que a gente tem, acaba nos fazendo sofrer e isso impede que nós possamos viver uma vida virtuosa, né? A gente tem aí na página 13 falando sobre a questão do cinismo, né? A tese, ele fala assim, ainda no primeiro parágrafo, ele fala assim: a tese fundamental dessa corrente era a afirmação de que o único alvo humano seria a felicidade decorrente da virtude. Segundo os cínicos, fora da virtude não existia o bem. Por isso eles desprezavam, olha só, comodidades, riquezas, prazeres e as convenções humanas, acreditando que isso tudo afastava o ser humano de sua condição natural. Ou seja, era mais ou menos viver muito em contato com a natureza, né? Sem regras, livre, ou seja, os cínicos, eles pregavam esse total desprendimento, né, repetindo, desses valores sociais. E que somente fora de leis, fora dos prazeres, fora das emoções muito aguçadas, somente fora dessas que eles chamavam de correntes, é que a gente poderia ter uma vida plena, né? Só uma curiosidade, ainda no box que tem aí no livro de vocês, tem o seguinte: é possível que o termo cinismo derive do nome do ginásio em que Antístenes lecionava, o Sinargo, Cinesargo, ou então o termo grego para nomear cães, né, que por muitos consideravam o ideal de vida simples. Ou seja, eles observavam a vida simples nas ruas, perambulando pelas ruas,
a melhor forma de se viver em liberdade, de se viver, de se viver sem correntes, ou seja, como animais, né? Ou seja, sem ter que obedecer certas regras. Tem outro filósofo também dessa mesma linha chamado Diógenes. Ele tem uma história que conta que um dia o Alexandre Magno, né, o Alexandre Conquistador da Grécia e também da Ásia Menor, ele encontrou com Diógenes e o Alexandre perguntou o que ele poderia fazer com Diógenes, né? E a resposta de Diógenes, a gente vai encontrar na página 13, ele diz que a resposta de Diógenes teria sido, né, para o conquistador, não que esse conquistador não poderia dar o que não possuía. Quer dizer que isso desejava apenas usufruir do sol, porque conta a história que o Alexandre o Grande o tampou, né, o sol que ele estava tomando na hora, ou seja, e isso acabou virando uma lenda, né, que falou assim: você não pode dar o que eu quero, né? Eu quero apenas a luz do sol. E essa era uma característica dos cínicos, né? Um contato direto com tudo que vinha da natureza, ok? Então, essa é uma linha dos cínicos, tá? Desprender dos valores sociais, do Estado e viver uma vida regada a uma simplicidade e liberdade, sem precisar obedecer as condições, as colaborações humanas, tá? Outra escola que eu gostaria de falar também para vocês é o estoicismo. Pois bem, o estoicismo, ele prega também um desprendimento do mundo, só que ele é um pouco mais diferente. A escola estoica, vocês podem ver na página 14, essa escola prega que a gente não fique preso às coisas que nós não podemos controlar, né? Como a doença, o trabalho, a falta de trabalho, às vezes algum tempo ruim que você não possa fazer determinadas atividades. Ou seja, o estoicismo ele pregava, né, algo que fazia que não escravizasse a alma humana, né? Ou seja, geralmente hoje nós tentamos controlar tudo, né? O horário, o trânsito, às vezes quando a gente vai se deslocar, a gente fica com aquele receio de que a gente não vai chegar em tal lugar em tal hora. O estoicismo, ele fala para você não se preocupar, por exemplo, com o imponderável do trânsito, né? Se você sabe que você vai atrasar, para que você ficar se preocupando? Você já está atrasado, você vai se atrasar, é uma coisa certa, é uma coisa que você não vai poder mudar, né? Olha só, na página 14, no segundo parágrafo, para a gente fazer um resumo, tem o seguinte: os estoicos entendiam a filosofia como vida contemplativa, distante de influência das paixões, ou seja, da gente não ficar presos, né, às nossas emoções. Acreditavam que uma pessoa era um microscópio, ou seja, uma espécie de mundo em miniatura que refletia um mundo maior, chamado de macrocosmo, e a sua ordem necessária garantida por uma razão divina. Uma coisa que também que o estoicismo pregava é de que você parasse de pedir ao universo, né, as coisas, que essas coisas lhe favorecessem. Segundo a escola estoica, o universo não está nem aí para você. É você que tem que ir seguindo o seu destino e não ficar se prendendo às coisas que você não pode controlar, né? O tempo você não pode controlar, a doença você não pode controlar. Ou seja, segundo os estoicos, quem ficasse muito preso a essas coisas não teria uma vida virtuosa, seria escravo também das paixões, né? Segundo essa visão, ainda no livro de vocês, processos como a enfermidade e a morte seriam igualmente regidos pelas leis da natureza. Ou seja, como eu acabei de falar para vocês, você não poderia controlar isso, né? Portanto, o ser humano deveria aprender a aceitar o seu destino. Além disso, os estoicos viam na razão humana
a capacidade de fornecer normas de ação infalíveis que constituiriam o direito natural. Ou seja, para o estoicismo não adianta você alterar as ordens das coisas. O que tem que acontecer, vai acontecer e não vai estar no seu controle. Você não vai conseguir impedir. Este, por sua vez, deveria ser respeitado, né? Ou seja, esse destino que aconteceria em relação a todos os seres humanos, inclusive as pessoas escravizadas e aos estrangeiros. Afinal, os estoicos defendiam o cosmopolitismo, ou seja, o reconhecimento universal do outro pela sua humanidade e não pelo seu pertencimento a este ou aquele povo, a esta ou aquela cidade, como ocorria na Grécia. Ou seja, na Grécia, todos aqueles que não eram homens, não tinham mais de 18 anos e não tinham pais e não eram nascidos em Atenas, né? Na cidade de Atenas, não eram considerados cidadãos, eram considerados pessoas de segunda classe. E muitos desses eram escravos, né? Ou seja, Atenas vivia um auge do seu expansionismo no século V a.C., né? Então, todos aqueles que eram capturados em guerra, os estrangeiros que vinham para Atenas, não eram considerados cidadãos. Então, eles não tinham direitos políticos e nem direitos como cidadão. Isso fazia parte da democracia ateniense. Mas aí você pode questionar, professor, isso é democracia? Sim, porque a democracia é feita por cidadãos, mesmo que naquela época não nem todos eram considerados cidadãos, né? Como eu falei, cidadãos eram homens maiores de 18 anos, com pais atenienses, né? E ele próprio nascido em Atenas, né? Ou seja, somente essa classe, uma porção muito pequena da população era considerado cidadãos. E o estoicismo, ele, além de pregar esse desprendimento das paixões e aceitar o destino, ele também não via muito sentido em diferenciar as pessoas apenas pelos seus lugares, da onde ele tinha vindo, né? Ou seja, eu vou dar um exemplo de um filósofo estoico chamado Epiteto. Ele era um escravo, né? E ele aceitava aquela condição dele porque ele falava que por mais que ele tentasse lutar, ele não ia conseguir mudar aquela realidade dele, né? Ou seja, para que ele vai sofrer por algo que já está certo? Ele era um escravo, ele inclusive teve as duas pernas quebradas e mesmo assim ele teve o seu autocontrole, né? Autocontrole de suas emoções, do que ele sentia, ou seja, ele não fazia com que as coisas do mundo, todas que não estivessem no seu controle, interferissem na sua vida. Isso é muito usado na psicologia, né? Para se alguém aí for estudar psicologia, quer ser um psicólogo, vai ver muito essa questão de autocontrole, né? Não é autoconhecimento, é um autocontrole. Claro que há um processo de autoconhecimento, mas principalmente é o autocontrole, de você não deixar se levar pelas coisas que te atingem. Você vai sofrer, você vai ter impedimentos sociais, né? Mas você, sabendo conviver com aquilo, ou tirar até algo positivo daquilo que você está vivendo, você vai poder viver, passar por uma vida mais virtuosa, né? Então, falamos do cinismo, né? Que é um desprendimento da vida social. Falamos também do estoico, que é um autocontrole de você aceitar o seu destino e não sofrer por coisas que não estão no seu controle. E a terceira escola que eu queria que eu queria falar com vocês é o epicurismo, do filósofo Epicuro. E essa escola pregava que a razão da existência humana seria poder, como é que eu posso falar? Poder usufruir de todo o prazer que era possível. Ou seja, de todo o prazer que o mundo lhe oferecia. Na página 15, nós temos aí o que eles enfatizavam. Olha só. Vamos começar pelo Epicuro, né? Que foi o precursor desse movimento filosófico.
Epicuro defendeu a busca do prazer num contexto de doutrinas filosóficas voltada para a procura da felicidade, compreendida como realização racional. Ele foi acusado de hedonismo, né? Que é aquele prazer egoísta, uma outra escola, o hedonismo, aquele prazer egoísta de você somente querer proporcionar o seu próprio prazer. Ou seja, ele foi acusado disso, né? De egoísta, de hedonismo, de apenas buscar o prazer pessoal acima de tudo. Porém, não pregava a entrega sem limites ao prazer, mas a ponderação das consequências antes de agir, para evitar causar dores a si mesmo. Isso a gente faz lembrar um pouquinho o Aristóteles, né? Que pregava a temperança, nem a falta de uma coisa nem o excesso daquilo, mas o equilíbrio para você não ficar escravo daquelas emoções, daquela coisa, daquele material que você gosta ou precisa, né? Ou seja, o Epicuro pregava a ponderação e racionalizar também as consequências daquilo que você iria, até para poder evitar as causas de dores a si mesmo e também aos outros, né? Ele se preocupava com os outros. Você não tinha nenhum problema a busca pelo prazer, contanto que esse prazer não prejudicava o outro, ao contrário dos hedonistas, né? Ou corrente do hedonismo, que pregava o prazer individual acima de tudo, não importando o que o outro queria, pensava, o que necessitava. Então, segundo o Epicuro, aí continuando na página 15, o prazer consistia na ausência de dores físicas e de inquietações emocionais, sendo portanto acessível a qualquer pessoa, independente da sua condição social. Os epicuristas, eles enfatizavam o aspecto material da natureza humana, a ponto de julgarem as sensações de prazer e dor como critérios confiáveis para distinguir o verdadeiro ou falso, o bem ou o mal. É através dos sentidos do prazer ou do desprazer de alguma coisa que você vai poder separar o bem ou o mal, né? Ele defendia então que o maior bem a ser buscado pelo ser humano era o prazer, mas não o prazer cego, né? Um prazer calculado, um prazer onde você pudesse analisar as consequências daquilo. Tudo bem? Além disso, né? Além desses prazeres, na visão dos epicuristas, esse próprio prazer estava longe dos excessos, né? De que muitas vezes as pessoas se entregam. Como eu falei, acabam ficando escravos disso, né? Olha aí Aristóteles também voltando na questão da temperança, do equilíbrio daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja, né? Ele consistia na ausência de dores e de perturbações da alma. Por isso que o epicurismo fala, vai para o prazer, mas analise as consequências que possam acontecer com você, tá? Então, não necessitando assim se entregar totalmente às coisas sem algo racional, tá? Então, o Platão também falava isso, né? Da gente tomar cuidado de não se entregar às nossas emoções. Inclusive, o Platão era mais ainda radical. Ele falava que o amor estragava as pessoas. Ele falava que o amor tirava a razão. E é mais ou menos, por exemplo, o que acontece, né? Quando a gente gosta ou se apaixona por uma pessoa, a gente não vê nenhum defeito nessa pessoa, né? A gente gosta de tudo que aquela pessoa faz e acha perfeito. Aí depois que aquele amor passa, você vai falar, nossa, como é que eu pude sentir isso por aquela pessoa? Não é verdade? Então, é isso, pessoal. Eu quis passar um pouquinho, né? Tentar driblar um pouquinho esse problema que a gente está passando do coronavírus, né? Estou com muita saudade da sala de aula, de discutir com vocês. A gente tem as nossas aulas são muito legais, né? Tem as nossas discussões, o nosso debate, muito legal. Mas, enquanto isso não é possível, né? Eu peço para que vocês se atentem às apostilas, tá? A gente vai depois fazer os exercícios, eu vou comentar os exercícios com vocês
caso ainda não a gente não voltemos ainda, não, né, ainda não dá para voltar ainda às aulas, a gente vai ver o que vai acontecer, né? Mas na próxima aula eu quero falar com vocês, ou seja, a gente já falou da ética, a gente falou dos prazeres, a gente falou das colaborações humanas. O próximo que a gente vai abordar, eu quero falar com vocês, é sobre o livre arbítrio, né? A gente vai entrar um pouquinho aí na filosofia patrística de Santo Agostinho, que eu particularmente gosto bastante, tá ok? Então, pessoal, foco nos estudos, mantenha o ritmo, tá? Leia os textos, não são grandes assim, ou seja, e são bem didáticos, né? São bem diretos, não tem muita enrolação nos textos, os textos são bem compactos para a gente poder entender, né? E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, manda mensagem lá na plataforma do Positivo On, que eu sempre estarei à disposição, tá ok? Então, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.